No princípio, Deus criou os céus e as terras. É com esse versículo que a narrativa da Bíblia começa. E esse vídeo que você está vendo agora mesmo é o primeiro episódio de uma série que estuda o Velho Testamento. E eu vou fazer outra série, só que do Novo Testamento. Eu vou postar na próxima semana. E com essa série, nós vamos seguir a ordem dos livros bíblicos e aprender o que cada um ensina. Então, seguindo essa lógica, nós vamos começar em Gênesis 1 ao capítulo 3, onde a gente pode ver como foi a criação do mundo e da humanidade, e é claro, e o pecado da humanidade. Então, vamos ao vídeo. A história começa falando: no início, Deus criou os céus e as terras. A terra naquele tempo era tomada pelas trevas e águas profundas. Então Deus falou: que haja luz. Então surgiu a luz, e Deus fez a luz separar-se da escuridão. Então Deus deu o nome da luz de dia, e da escuridão o nome de noite. Deus viu que fizer era bom. Então houve dia e noite. E então, no segundo dia, Deus criou o céu, separando das águas inferiores para as águas superiores. Houve dia e houve noite. Já no terceiro dia, Deus levantou as terras secas e fez elas serem férteis. Houve dia e houve noite. No quarto dia, Deus criou os astros para que eles iluminassem os dias e as noites. Mais uma vez, houve dia e noite. E no quinto dia, Deus criou os peixes e as aves, para preencher o céu e os mares de vida. Houve dia e houve noite. E no sexto dia, Deus criou os seres vivos terrestres. E então, houve dia e houve noite. E assim Deus terminou sua criação. E no sétimo dia, Deus descansou e abençoou o dia, separando-o como um dia sagrado. Mas ainda Deus não tinha feito brotar uma planta ou capim sequer, e nem havia mandado chuvas, e nem havia ninguém para cultivar a terra. Então, do pó, Deus criou o ser humano, Adão, que no hebraico antigo é Adam, que significa humanidade formada do solo. Então, Deus soprou no nariz dele uma respiração de vida, fazendo ele ser um ser vivo. Os humanos, que ele fez à sua imagem. O que na Bíblia diz sobre ter feito os humanos à sua imagem é que ele fez-os refletirem a sua essência, fazendo ele ter capacidade de racionalidade, moralidade, sendo dotado em livre-arbítrio para ter comunhão com Deus e dominar sua criação. E depois Deus plantou o jardim do Éden ao oeste, e lá ele colocou o ser humano. No jardim havia árvores de todos os tipos, e no meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou ao humano: você pode comer de qualquer árvore e o seu fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente quando você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Depois Deus disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Um tempo depois, Deus nomeou todos os animais do mundo, e depois disso, Deus fez o homem dormir num sono profundo, e arrancou uma parte da estrutura do corpo do homem, e a partir dessa parte, Deus criou a mulher. Tanto o homem, tanto a mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. E agora, nos é apresentada a cobra, que diz que é um animal mais esperto que Deus criou, e ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, se vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas os seres humanos já eram como Deus. Mesmo assim, a mulher deixou de ser enganada pela cobra. E quando a mulher estava diante da árvore,
Eva pensou como seria bom ter o entendimento. Então pegou uma fruta e a comeu. E também Eva deu a fruta ao seu marido, que também comeu. Nesse mesmo instante, os olhos dos dois se abriram, e eles estavam nus. Então se vestiram com tangas e folhas de figueiras costuradas. E naquela tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor, que estava caminhando pelo jardim. Então eles se esconderam dele, no meio das árvores. E Deus perguntou: onde está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz, quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus falou: quem disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore da qual falei para você não comer? E o homem falou: a mulher que me deu a fruta, e eu a comi. E Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou, e eu comi. Então Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. E eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim, também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. E Deus falou para a mulher: eu te darei mais sofrimento quando estiver grávida, e com muita dor dará luz aos seus filhos. E para o homem, Deus disse o seguinte: você fez com que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela foi formada. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. E depois, o homem pôs na sua mulher o nome de Eva. E Eva, no hebraico, é Ava, que significa vida ou quem dá a vida. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e para sua mulher se vestirem. Então Deus falou: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. E ele não deve comer da fruta da vida, para ter a vida eterna. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado oeste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. E eu separei essa parte aqui para explicar o que é essa descendência e o que são esses querubins. E falando da descendência, quando Deus diz à serpente que haveria inimizade entre ela e a mulher, entre a descendência dela e a descendência da mulher, isso não está falando apenas dos filhos no sentido biológico. Na Bíblia, descendência também significa influência espiritual. E a descendência da serpente representa tudo aquilo que se opõe a Deus, o pecado, a rebelião e a mentira. Já a descendência da mulher aponta para algo muito mais profundo. Normalmente, a Bíblia fala de descendência vinda do homem, mas aqui Deus faz questão de destacar a mulher. Isso já é uma promessa. Essa promessa aponta para um descendente específico, que seria ferido, simbolizando pelo calcanhar, mas que venceria definitivamente o mal, esmagando a cabeça da serpente. Esse texto é conhecido como o primeiro anúncio do Evangelho, feito logo após a queda. Ele se cumpre em Jesus Cristo. A segunda coisa são os querubins. Na Bíblia, eles são seres espirituais poderosos, ligados diretamente à presença e à santidade de Deus. Eles aparecem guardando o jardim do Éden, porque, depois do pecado, o ser humano não podia mais ter acesso à árvore da vida. Viver eternamente em um estado de pecado não fazia parte do plano de Deus. Os querubins representam que Deus continua santo, justo e fiel, e que o acesso à vida eterna agora estava bloqueado, mas não cancelado. Esse caminho seria restaurado no futuro.
E é isso que Gênesis nos mostra desde o início. Mesmo com a queda, Deus não abandona a humanidade. Antes mesmo da expulsão do Éden, a promessa da redenção já havia sido feita. E galera, valeu por quem ter ficado até o final desse vídeo. Pelo menos se você puder se inscrever ou compartilhar o vídeo para o YouTube trazer esse conteúdo para mais pessoas. Isso já ajuda demais para mais pessoas trazer esse entendimento básico da Bíblia. E esse daqui foi o meu primeiro episódio dessa série. E logo depois, eu acredito na próxima semana que eu já consiga postar o vídeo do Novo Testamento. Uma série que eu vou contar do mesmo jeito como essa, só que com os livros do Novo Testamento. Então, esse daqui foi Gênesis 1 ao capítulo 3. Eu sou o Garg e fiquem com Deus.